vai trabalhar no decorrer do semestre, e vamos falar também do ensino híbrido, tá? Junto comigo está a PCNP Daiane, que é a PCNP de Geografia, a PCNP Susan, de Sociologia. Eu não me apresentei, né? Pode ser que tenhamos professores novos. Eu sou o professor Júlio, sou professor de Filosofia, e na diretoria de ensino atuo como PCNP de Filosofia e de História do ensino fundamental. Tá? Então, sejam todos bem-vindos. Susan, Daiane, se vocês quiserem ligar a câmera e acolher o pessoal, que eu já inicio. Bom dia, pessoal. Bom dia a todas e todos. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira TPC do ano e eu espero aí que seja bem produtiva e que traga aí para vocês um reforço maior para as nossas situações de aprendizagem durante o ano. Bom dia, pessoal. Esse é o nosso primeiro encontro, o nosso primeiro contato é nesse ano de 2021. Então, eu quero, em primeiro lugar, desejar a todos vocês um bom ano, um ano de luz, um ano de paz, um ano que nós consigamos superar aí os desafios, que logo venha a vacina, enfim, que seja um ano melhor do que foi o ano passado, tá? E sou a Daiane, PCNP de Geografia, né? Se tiver algum professor novo, sintam-se acolhidos e espero que nós tenhamos bons momentos de formação ao longo desse ano. Boa formação a todos. Obrigado, Daiane. Obrigado, Susan. Gente, então nós vamos iniciar o material das OTs, das orientações técnicas, o material das ATPCs, todo o material que a gente utiliza, né, para aqueles professores que são novos também, e reforçando para aqueles que ainda não lembram ou não sabem onde que estão, nós disponibilizamos sempre no núcleo, no blog do núcleo pedagógico, tá? Então, sempre que vocês precisarem de algum material, vocês podem entrar no endereço supernucleo.blogspot.com.br e lá encontrar materiais de formação para as ATPCs, tá? Todo o material, inclusive esse slide vai estar lá, enfim, todo o material que a gente utiliza, tá bom? Pode passar o slide primeiro para mim, Susan. Isso. Então, para a gente iniciar, nós preparamos com bastante carinho um vídeo de acolhida para vocês, né? A Susan vai colocar para a gente, com uma mensagem, né, de alegria, de esperança, para que a gente possa iniciar bem em 2020. Então, que 2021 seja, de fato, um ano de muita vida para nós, de muita alegria, de trabalho, enfim, que a gente possa se realizar, tá? O meu celular aqui apitou. Muito bem, então vamos iniciar. Quais são os objetivos do nosso encontro de hoje, da nossa pauta de hoje, tá? São vários, né? O primeiro, pode passar, Susan. Isso, a gente vai relembrar um pouquinho o que foi feito em 2020, tá? Eu acho que o primeiro encontro, ele é muito bom para a gente fazer essa retomada, ver o que foi feito, o que ficou para trás, né? O que a gente não conseguiu fazer, realinhar a rota, né? Então é importante a gente, nesse momento, eu penso, rever aí o que vocês tinham sugerido para nós. Então, o primeiro passo nosso vai ser relembrar esse trabalho de 2020. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai ver os temas que que vocês sugeriram, né? Nós reunimos todos os temas que vocês sugeriram e nós vamos ver o que foi trabalhado, o que não foi, enfim. Depois a gente vai bater um papo, lembrando que a prioridade hoje é essa construção, vamos pensar assim, essa construção coletiva do nosso temário, né? Dos temas de formação que vocês querem para esse primeiro semestre.
de 2021, tá? Se nós tivermos um pouquinho de tempo, a gente vai entrar numa primeira formação sobre o ensino híbrido, onde a gente vai compreender um pouquinho os perfis desses atores escolares, né? Quem é o professor, quem é o estudante, quem é o gestor diante do ensino híbrido, tá? Então, esse seria um segundo objetivo. Depois, nós temos a ideia de selecionar aí os temas, né? Opa, voltou. Refletir sobre o ensino. Pode passar esse aí, isso. Refletir sobre o ensino híbrido no contexto atual, né? Pensar um pouquinho. Então, já descobrimos quem são os atores e como eles devem agir nesse cenário educacional, a gente vai refletir sobre o ensino híbrido no contexto atual. Pode passar, Suzy. Reconhecer as modalidades e as submodalidades do ensino híbrido. Então, são várias modalidades que nos ajudam, nos auxiliam, né, a desenvolver bem esse processo do ensino híbrido. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho as modalidades e as submodalidades dele, né, do ensino híbrido. E acho que era isso. Aquela ficou uma para trás, mas era de selecionar, né? Volta, por favor, Suza, volta um pouquinho, só para eu ver aqui. Aí, selecionar os temas para as formações futuras, né? Que eu acabei falando. Então, hoje os objetivos nossos são esses, tá? O que nós vamos conseguir fazer? Bom, nós priorizamos, né? A prioridade é para a gente elaborar mesmo o nosso roteiro de estudos do semestre e nós temos uma primeira formação já preparada para vocês, tá? Então, o que a gente precisa pensar? Júlio, o ano passado eu sugeri alguns temas, mas eu não vi eles aparecer na formação, né? Ou, eu vi os temas que eu sugeri aparecerem na formação. Como que nós estamos fazendo a seleção desses materiais, né? Dessas temáticas, para, primeiro de tudo, montarmos as formações? A gente foi separando por demandas, né? Então, nós temos demandas que vêm da SEDUC. Então, essas demandas, quando vêm, né, da secretaria, a gente precisa fazer acontecer. Então, vamos pensar assim, a gente dá prioridade ao que vem da SEDUC. Na sequência, os temas que vocês sugeriram, aqueles que têm mais relevância para o momento que a gente está vivendo, né? Aqueles que têm, por exemplo, maior votação, né? Porque, votação entre aspas, porque eu vejo assim, às vezes um tema aparece várias vezes, né? Por vários professores. Por exemplo, nós tivemos muito pedido, muita sugestão de trabalhar adaptação para a educação especial, né, o ano passado. Então, diante do montante que veio de temática, né, pedindo para trabalhar adaptação curricular, a gente chamou a Suzana, que é a PCNP de educação especial, tá? Então a gente vai fazendo conforme a gente vai vendo a necessidade de vocês, tá? Isso é importante falar aqui nesse momento, por quê? Porque todo o nosso trabalho ele é baseado no feedback que vocês dão para nós. Nós, da área de ciências humanas, né, eu, Susan e a Daiane, nós optamos por trabalhar junto com vocês diante da realidade que vocês mostrarem a nós, justamente para não ficar uma formação descolada da realidade, né? Nós estávamos na sala de aula os três muito recentemente e a gente sabe o quão é difícil a gente receber formações que não estão que não fazem sentido para nós, professores lá na prática, enfim, que não faça sentido para nós utilizarmos no dia a dia. Então, por conta disso, nós optamos por exatamente abrir essa possibilidade de vocês nos dizer o que vocês precisam, da forma como vocês precisam, tá? E nós nos surpreendemos muito. Nós recebemos mais de 100 sugestões de temas para ser trabalhado, muito mais, né? E dentro desses temas, a gente foi muito cuidadoso em não desconsiderar nada
do que vocês colocaram, né? A gente agrupou, né? Tentamos organizar, agrupar por área, por eixo, né? Nós criamos eixos aí para ficar fácil de visualizar, tá? Então a gente percebeu, e aí eu quero já de antemão agradecer vocês, porque olhando para tudo que nós fizemos o ano passado, nós percebemos um engajamento de vocês, professores, conosco, o que é uma característica de equipe mesmo, né? O engajamento nesse feedback, de vocês sugerirem, né? Nós recebemos sugestões não só de temas, mas também de forma de trabalhar, de forma de fazer a live, né? A maneira que é mais interessante para vocês. Então, esse retorno para nós é importantíssimo, porque aí a gente vai, de certa forma, nos reorganizando para fazer da melhor forma possível junto com vocês, tá? Então, volta só por favor, Susan, isso. Então, a proposta é a gente fazer nossas formações de forma colaborativa. Tá? Então, de que forma? Pensando nos temas. Por isso, pode passar. A gente vai fazer em 2 blocos. Nós vamos, nesse primeiro semestre, vamos programar aí os temas que são mais relevantes, que vocês queiram, e a gente vai tentar conciliar junto com as demandas da SEDUC. Nós sabemos que é um ano diferente, né? Nós temos implementação do currículo no ensino médio, né? Enfim, tem muitas novidades que possivelmente vão chegar, mas a gente vai tentar conciliar com os temas e as necessidades reais de vocês, tá? Então, como que nós fizemos aí do ano passado a organização dos temas que vocês trouxeram para nós? Nós separamos em 4 eixos. Pode passar, Susan, por favor. Né? Ficou assim, dentro de tudo que vocês colocaram, mandaram para nós separamos aqueles temas que são temas gerais, né? Que não falam especificamente de uma área, né? De um componente, perdão, mas que são temas gerais que podem ser trabalhados de várias formas. Os temas que estão ligados ao fazer do professor na prática de sala de aula, que nós demos o nome aqui de didático-pedagógicos e prática em sala, e alguns temas mais técnicos e ligados a tecnologias, como, por exemplo, como trabalhar, que apareceu bastante vezes, né, como fazer videoaulas. Isso aí são temas mais técnicos, mais ligados à tecnologia. E os temas dos componentes específicos. Então, apareceram temas específicos de filosofia, temas específicos de geografia, sociologia e história. Então, a gente compilou em 4 eixos. Desses 4, nós vamos ver agora quais foram, tá? Os temas que vocês pediram e a gente vai ver os que a gente já trabalhou. Então, dos temas gerais apareceram competências socioemocionais, né? O teletrabalho, inclusão digital, debates políticos, econômicos e sociais, segregação e inclusão digital, cultura de paz, violência, né, contra crianças, gênero, transfobia, homofobia, inclusão e educação especial, ansiedade, saúde mental, práticas pedagógicas no EJA prisional, uso de imagens, pode passar, Susan, mais um. Atividades com interpretação de texto curto, rotinas utilizando metodologias ativas, temáticas sobre história, reflexão de como vivemos hoje em sociedade, conjuntura política da educação estadual. Acho que tem mais um, se não me engano, Susan. Não tem, é o tema 2. Então, o pessoal está entrando, aí eu não consigo ver a tela. Somente isso. Então, esses foram os temas gerais que apareceram, tá? Lembrando que eu reuni, né? Apareceu de várias formas e eu fui juntando aqueles que mais se pareceram, né? Por exemplo, apareceu metodologias ativas várias vezes e apareceu montagem de rotina com metodologias ativas. Então eu englobei, né? Por exemplo, aqui utilizando metodologias ativas a partir de rotinas, eu já englobei a ideia de metodologias ativas como um todo, tá? O segundo eixo
é o eixo dos temas didático-pedagógicos, ou as práticas da sala de aula, né? Aí nós tivemos, olha, metodologias ativas para o ensino à distância, avaliação da aprendizagem à distância, habilidades, sequências didáticas, interdisciplinaridade, gamificação, gestão de sala, currículo paulista do ensino, modelos de aulas expositivas, sequências didáticas na educação especial, acho que tem mais um, se não me engano, tem. Adaptação curricular, salas multisseriadas, estratégias de leitura, práticas em sala de aula, taxonomia de Bloom, sequência didática novamente, olha, trilhas formativas, estratégias de ensino, roteiro de estudos, informações explícitas e implícitas no texto, né, que é como captar, né, como trabalhar com o estudante a busca de informações explícitas e implícitas, explorar o trabalho com trailers, sinopses de filmes nos roteiros de estudo e histórias bíblicas que podem ser utilizadas em sala de aula. Esses foram os temas que apareceram para nós no eixo didático-pedagógico. Lembrando que vocês não mandaram focado num eixo ou outro, nós é que agrupamos, tá? E separamos aí de acordo com a temática. O terceiro eixo, onde nós temos aí temas mais técnicos, né, e ligados a tecnologias, apareceu para nós trabalhar sobre o diário eletrônico, o Google Sala de Aula, né, o Google Classroom, a ética no mundo digital, letramento digital, tecnologias em sala de aula, como fazer videoaula, trabalhar, acho que esse último aqui eu classifiquei no lugar errado, que é, deixa eu admitir aqui, seria trabalhar religiosidade ao longo da história. Isso aqui é no eixo 4, tá? E aí, por último, não menos importante, nós temos os temas dos componentes, tá? Que apareceu específico porque nós juntamos, nós fizemos uma juntada dos temas que apareceram nos formulários das ATPCs da área, mas também das ATPCs por componente, né? Fizemos um apanhado geral. Então aqui, olha, apareceu vários temas de cada componente, que não está separado necessariamente por componente, mas a gente consegue perceber de onde veio, né? Por exemplo, os primeiros é muito da sociologia, cultura de massa, consumo e consumismo, movimento feminista, a violência contra a mulher, a socialização, confinamento durante as pandemias, né? Pode passar mais um, Suzana. Neoliberalismo e educação, crianças e adolescentes, movimentos contemporâneos e cultura, mundo do trabalho, consciência política do aluno, adaptação curricular em história, troca de experiência entre os professores, niilismo, né, de forma não invasiva à religiosidade, pode passar, reflexão filosófica e períodos de pandemia, temas interdisciplinares entre filosofia e história, charges, histórias em quadrinhos como fontes de interpretações filosóficas, pandemias na história, olhar filosófico nas disciplinas, avaliação. Aí aqui eu quis trazer aqui uma sugestão de vocês, né? Trazer mais experiências em filosofia. Pode passar mais um. Interpretação de imagens, oficina de história, política, como trabalhar filosofia nas aulas de história, conteúdo de história, movimentos sociais, aprofundar os temas trabalhados no Centro de Mídia São Paulo. Tem mais algum, metodologia de ensino. Ah, não, esses já são os já trabalhados, né? Então, essas temáticas, vejam bem, foram temas que surgiram nos formulários de cada área, de cada componente, perdão, tá? Então, diante disso, o que nós fizemos? Nós olhamos para esses temas, separamos e fomos vendo as prioridades, né, dentro do momento em que a gente estava vivendo. Por exemplo, logo que veio no início do ano aquela ideia de trabalhar com roteiros, era para a gente trabalhar com roteiro, né, com vocês.
veio uma demanda de vocês, né? A SEDUC pediu que fosse feito o roteiro, aí muitos tiveram dificuldade com roteiros, apareceu muitas vezes no nosso formulário, né? O roteiro, o trabalhar com roteiro, pensar roteiros, modelo de roteiros. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos a formação com base nessa necessidade real do momento, tá? Então, quais foram os temas que nós conseguimos trabalhar nesse período aí do ano passado? Nós conseguimos trabalhar aí, aqui tantos na área quanto nos componentes, tá? Então, às vezes você vai falar, mas eu não vi isso. É porque talvez foi feito no componente. Então, a gente vai ver se há necessidade agora de fazer juntos, tá? Metodologia de ensino, né, nas ciências humanas. Metodologias ativas a gente trabalhou. Trabalhamos gamificação. Trabalhamos adaptação curricular. Não só em sociologia, né? A gente conseguiu trabalhar nas outras áreas, nos outros componentes também. Uso de imagens, estratégias de leitura, estado de flow, trabalhamos taxonomia de Bloom, currículo paulista e a pesquisa social, o uso de imagem como recurso pedagógico, né? Apareceu aqui também. Exemplos de atividades adaptadas, o banco de atividades adaptadas, né? Mais a TPC de educação especial, que foi um pedido, né? Então apareceu, vocês percebem que apareceu várias vezes. Em atenção a esse pedido, a gente viu que há necessidade, talvez haja necessidade ainda, de um reforço, né? Um reforço formativo, né? Nesse ano ainda, vamos ver. Educação especial à distância, como fazer, boas práticas em geografia, metodologias ativas, texto para discussão, né? Elaboração de roteiros, componentes de um roteiro, modelo de roteiro, sequência didática. Pode passar, acho que era isso. Né? Então, volta por favor. Isso. Então, olha só, aqui nós temos os temas que a gente conseguiu trabalhar de uma forma juntos na área, nas ATPCs de área, alguns. E outros a gente foi trabalhando conforme a necessidade do componente em si, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos partir para a nossa primeira atividade prática do dia, da nossa manhã, né? Estou vendo que estão surgindo algumas perguntas. Ah, mas a Daiane está respondendo aí, né? O professor perguntou se podia enviar o slide, né? O professor André. André, vai ficar disponível no blog do Núcleo, tá? Para vocês, com todo o material que a gente vai disponibilizar e tiver aí, vai estar lá para vocês, tá bom? Muito bem. Então, o que nós vamos fazer, gente? Agora, pode passar, Susan, por favor. Agora, passa mais um. Isso. Agora nós vamos ao momento da gente planejar o nosso semestre, tá? Nós vamos dar alguns minutos para vocês entrarem nesse formulário. A gente vai colocar ele também aqui nos comentários aqui, para que o link, né, para que vocês possam acessá-lo. E nesse formulário, pode falar. Alô? Alguém quer falar? Está dando interferência. Isso. Então, o que a gente vai fazer? Entrar no formulário, tá? E lá no formulário vai ter os temas, todos esses temas que a gente trabalhou, aliás, todos os temas que vocês sugeriram no ano inteiro, separadinho por eixos. E você vai assinalar aqueles que você acha que precisa de formação, que você precisa de formação. Olha, eu tenho uma necessidade nesse tempo aqui, tá? Eu vou pedir para o professor Ivan fechar o microfone. O que vai fazer? Preencher esse formulário, né? Lá vai ter já posicionadas os temas, e vocês vão clicar se vocês acham que
precisa de uma formação para você. Pode clicar quantos itens vocês quiserem, tá? Então vai ter os 4 eixos e todas essas temáticas vão estar lá. E vocês vão selecionando. Depois, no final do formulário, é um formulário simples, não é extenso, tá? No final dele, tem uma caixa aberta, um campo aberto, para você sugerir os temas que você quer trabalhar que não estão contemplados ali, tá? Ou não precisa ser só um tema específico. Você pode colocar a sua dificuldade real ali. Não é preciso preencher nome, tá? Então não precisa se identificar, não tem nem campo para se identificar. Justamente para que vocês fiquem muito à vontade. E falem, olha, eu sinto uma falta, eu sinto que preciso de uma formação específica nesse assunto, eu tenho essa dificuldade, o núcleo pedagógico poderia me ajudar nesse sentido? Por quê? Porque a gente vai receber esse material e nós vamos olhar para ele com muito carinho e tentar organizar as nossas formações a partir de então, tá? Tudo bem, pessoal? Como que... Eu queria que alguém, se possível, Júlio, comentasse se entendeu, se está com alguma dúvida, o que a gente vai fazer. Daiane, pode falar. o pessoal está pedindo o link para Sim, colocar aqui no chat. vou colocar no chat. Eu vou colocar agora. Tá? Abre o microfone alguém para falar, ou enfim, coloque aí no chat se tem alguma dúvida em relação a isso, enquanto eu já vou pegando o link para disponibilizar para vocês. Lembrando que esse momento, para nós, ele é muito importante, né? Que é o momento em que a gente vai, de certa forma, a gente vai trazer para a realidade, né, os temas formativos nossos, tá? Então, ó, já está aí no chat o link. Esse foi. A internet está Pessoal, lenta aí. tem um pessoal falando que conseguiu entrar agora. Vocês tiveram alguns problemas aí com o link. Depois, a gravação também fica disponibilizada no blog do Núcleo, tá? Daqui a pouco eu coloco aqui a pastinha onde estará, porque daí vocês conseguem ver a parte que vocês perderam na gravação, tá bem? Isso. E nós teremos, então, agora são 11h45, nós teremos 10 minutos para a gente poder fazer esse movimento de análise lá, né, do formulário, para a gente se organizar e preenchê-lo, tá bom? Então, a gente volta aí 5 para o meio-dia. Acho que é muito tempo, né, Daiane? Acho que a gente consegue fazer um pouco menos, né? Júlio, Acho como que que uns eu 5 acho? minutos, né? Oi, Júlio, oi. como que eu acho o chat no celular? No celular, deixa eu procurar aqui. Você vai ter que ir nos 3 pontinhos, né? Vai ter aí reticências, aí lá vai estar um quadradinho com um balãozinho de comunicação. Deixa eu só pegar aqui também para eu falar certinho para você. Nós vamos fazer 5 minutinhos, tá, gente? Então, 11h45, a hora que for 10 para meio-dia, a gente retoma, tá? Quem que perguntou para mim do chat? Damásio. Oi, Damásio, eu vou procurar aqui, tá? Para você e já te falo. Eu Então, vou quem já tentando também. puder, já vai indo. Conseguiu? Eu estou tentando. Ô, Tá. Júlio, eu consegui entrar aqui no meu pelo celular. Ah, Quando você, professor, clica na tela, vai abrir lá em cima, no alto do seu celular, um balãozinho. Está escrito ATPC de Ciências Humanas, tem o número de participantes, aí ao lado tem um balãozinho. Você clica nele, aí abre o chat. Clica na tela, no meio da tela do celular, que aí vai abrir esse espaço lá em cima, no alto do celular. Veja se dá certo, professor.
Ok, eu achei. Ótimo. Muito bem. Muito bem. Para os professores que estão entrando agora, né? Nós temos aí alguns professores entrando agora. Ó, o celular fica doido. Sejam bem-vindos, professores. Nós estamos fazendo uma atividade prática de pensar e selecionar os temas que a gente quer ver nas formações esse semestre, tá? Então, aí nós temos o link do formulário que está também no chat. Eu vou colocá-lo novamente para que vocês possam entrar. Quem não está conseguindo pelo QR Code, pode tentar direto pelo formulário, tá? Nós já temos já bastante respostas, então isso mostra que está funcionando. O professor André já colocou algumas sugestões aqui no chat. Professor, se você conseguir colocar essa sua fala lá no formulário, para nós é muito melhor, tá? Porque aqui fica solto. E às vezes a gente não vai conseguir, de repente, lembrar. Tá bom? Mas é muito válida. Muito bem. Mais uma vez, aos professores que estão chegando agora, que estavam com dificuldade, né, de entrar, nós estamos fazendo uma atividade prática, onde a gente vai planejar e selecionar alguns temas que a gente acha que são importantes para ver nas formações nesse primeiro semestre, tá? Então, o link está na tela e está também aqui no chat de reunião. Vou colar mais uma vez. É isso. Muito bem, por enquanto, gente, nós temos aí já 15, 16 respostas, tá? Nós vamos dar mais alguns minutinhos para que o máximo possível de professores consigam se manifestar, para a gente ter a visão de todos, tá? Então, aí mais uns 2 minutinhos para vocês responderem ao formulário.
Muito bem, vamos retornando. Enquanto ainda estamos recebendo, tá? Tá atualizando aqui o tempo todo, nós estamos recebendo as respostas, mas já dá para a gente ter uma noção, tá? E o formulário vai ficar aberto até amanhã. Então, quem não preencheu, ou quem quiser voltar e preencher de novo, acho que esse tema aqui eu não tinha pensado nele, enfim. Até mesmo porque tem os professores que farão a TPC em outros horários, né, com essa gravação. Então, o formulário vai ficar aberto para que vocês possam contribuir, tá? Eu vou compartilhar, que eu quero que vocês vejam como que está o resultado. Deixa eu só compartilhar aqui. Compartilhando. Vocês veem o compartilhamento? Sim, Júlio. Tá, ótimo. Então, olha, até o momento nós temos 34 respostas, tá? Mas tá atualizando ainda, né? Agora há pouco tinha 22. Então, o pessoal está votando e aos poucos vai atualizando, tá? Então, olha, a ideia aqui era selecionar os temas que você gostaria de receber a formação do núcleo no eixo 1, que são temas gerais, né? E nós temos aqui só uma preliminar, tá? No próximo encontro nosso, a gente vai tabular todos os dados em um olhar mais acurado e trazer já com as respostas do pessoal que faz a TPC à tarde e à noite, para incorporar nesse formulário e nos dados para passar para vocês, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, teletrabalho, né? Nós temos 17 pessoas, né? 17 cliques, dizendo que esse seria um tema importante a ser trabalhado, né? Representa aí 50% das pessoas, né, que votaram. Em segundo lugar, nós temos aqui temáticas sobre história. Vejam bem, em uma das ATPCs, nós havíamos comentado sobre a questão da história, né? Que uma parte dos professores de história estão com a Susan, que são os professores do ensino médio, e uma parte estão comigo, que são os professores do ensino fundamental, porque ainda não temos um PCNP de história, tá? Nós estamos torcendo muito para que tenha entrado, foi feita, acho que semana passada, a entrevista, né? Um período de entrevista, com os interessados a serem PCNP de História. Então, professores de História, não se desesperem, em breve nós vamos ter, se tudo der certo, um PCNP específico para trabalhar os temas específicos de História. Caso ele não venha, nós vamos fazer, dentro das nossas limitações, aquilo que nós conseguirmos. Eu só quero pedir para vocês especificarem os temas de história lá no campo de sugestões, para que a gente possa saber, porque veio bastante informação, veio bastante pedido sobre trabalhar mais temas da história, trabalhar mais a história, né? E as temáticas de história, vocês não vão trabalhar, mas não veio nenhuma sugestão, então a gente não sabe o que é a necessidade de vocês em relação aos temas de história, né? Uma coisa que tinha vindo bastante do pessoal de história era a questão de trabalhar com fontes, né? Fontes históricas. Então, a gente conseguiu trazer o professor Edivaldo Sotana, no ano passado, que ele começou uma fala sobre o uso da imprensa, né? Como trabalhar com reportagem jornalística, né? Matéria jornalística, jornal impresso também, como fonte histórica. Mas foi um projeto, um início, né? Vamos pensar assim, bem tímido, que a ideia é a gente desenvolver, enfim, desenrolar mais eles, tá? Então, o pessoal de história, especifique para nós o que em específico vocês querem trabalhar de história, tá bom? No eixo 2,
temas didático-pedagógico, nós temos aqui, olha, com 64% metodologias ativas para o ensino à distância. Tá? Então, a gente já trabalhou ano passado, mas aqui me parece que há uma necessidade ainda de se trabalhar a metodologia ativa. Vamos rever isso, com certeza, tá? Depois nós temos aqui roteiros de estudos, né? Nós trabalhamos bastante o roteiro de estudo, então talvez seja necessário ainda, em alguns pontos, retomar, tá? Vou pedir que quem tiver com o microfone aberto ou fale, né, o que está com dúvida, ou desligue, por gentileza, para não dar interferência, tá bom? Muito bem. Também temos aqui, olha, avaliação da aprendizagem à distância, sequências didáticas. Então, a gente vai ver que já tem, assim, mais ou menos uma necessidade maior, tá? E a gente vai olhar também para essas pequenas, vamos dizer assim, essas necessidades que têm poucos votos, né? Aquilo que vocês colocaram. Então, a gente vai fazer esse... lá, aumentou mais um pouco, ó, 22. Então, a gente vai fazer esse olhar mais acurado. Nós estamos ainda com 34. E no eixo 3, que é temas técnicos e de tecnologia, diário eletrônico apareceu disparado aqui, né, com 29 votos, 85%. Então, a gente viu que o diário eletrônico ele era uma alternativa e, de repente, ele passou a ser obrigatório, né? E a gente se viu perdido. Como que eu vou usar esse diário eletrônico, né? Enfim. Então, a gente pode ver que uma parte dessa insegurança ou da necessidade de aperfeiçoar um pouquinho mais no diário eletrônico está aparecendo aqui. A gente vai ver uma possibilidade disso acontecer em formação para nós, tá? Depois nós temos aqui como fazer videoaulas, tecnologias em sala de aula. Muito bem, temos já algumas temáticas no eixo 3. E no eixo 4, né, que são os temas específicos do componente, nós temos consumo e consumismo, acho que está em primeiro lugar aqui, né? Consumo e consumismo, é um tema bem bacana, a gente até já vem fazendo algumas leituras, e aparece, porque já tinha aparecido, né, em outros momentos, agora reforçou um pouco mais. Pertinho nós temos aí cultura e cultura de massa, com 16, né? Aqui com 15 nós temos aprofundar os temas trabalhados no Centro de Mídia, São Paulo, né? Então vamos dar uma olhada para isso também. E aí a gente tem, olha lá, movimentos sociais, charges, histórias em quadrinhos. Isso aqui tinha aparecido, essa temática tinha aparecido logo no comecinho da pandemia, né? Logo que a gente fez os primeiros formulários, apareceu, e aí nós, na área no componente de filosofia e história do ensino fundamental, nós fizemos uma formação em 2 blocos, né? Em 2 momentos, aí sobre charges, para entender um pouquinho o que é charge, o que é um cartoon, história em quadrinho, tirinha, como usar cada um, né? Então, pode ser que ainda haja necessidade, a gente vai rever aí, uma continuidade, talvez. Talvez agora com uma oficina, né? Como trabalhar com os alunos para eles produzirem as histórias, enfim. Violência contra a mulher, movimento feminista, aparecendo aqui também, tá? E aí os que têm um pouco menos de votação, mas não quer dizer que são menos importantes, né? Consciência política do aluno. Na verdade, gente, o que a gente está fazendo aqui? A gente está só priorizando, tá? Se a gente tivesse tempo, se houver tempo, a gente vai trabalhar o que der para a gente trabalhar, independente se teve pouca votação ou maior votação, tá? A questão é que a gente está prestando atenção aqui, voltando o nosso olhar para aquilo que é urgente. Por que é urgente? Porque está aparecendo muito, né? Então, a gente vai olhar isso aí. E aí surgiram alguns temas também que vocês estão colocando. Olha, planejamento de aula, construção de maquetes, habilidades e componentes do currículo, né?
Tenho bastante por enquanto, tenho a fala de vocês aqui. Olha, trabalho com interpretação de gráficos, mapas, de maneiras bem didáticas, para trabalhar nos anos iniciais também, no ensino fundamental. Indicados nos tópicos acima: diversidade religiosa no Brasil, autoritarismo na escola, organização do trabalho pedagógico remoto, trabalho entre pares e disciplinas remotamente. Olha que bacana, né? Isso é uma coisa que é possível fazer. Eu acompanhei uma aula, achei super, super legal, muito criativa, uma aula de história, com duas professoras da escola, e agora, eu vou me lembrar, da Maria Luísa Bastos. Duas professoras de história trabalharam juntas, elas juntaram as turmas e fizeram uma aula juntas, né? Na mesma disciplina, mas poderia ser disciplinas diferentes também. E a aula foi super bacana, bem divertida, os alunos interagiram bem. Eu gostei. Foi uma forma diferente de ver a aula acontecer, né? E os aprofundamentos. Tá? Então, aqui já deu para a gente ter uma noção, né, do que é uma necessidade para vocês por hora. E assim que vocês quiserem, enfim, até amanhã, ao meio-dia, o formulário vai ficar aberto para que vocês possam preenchê-lo, tá? Preenchê-lo e, enfim, se tiver outras temáticas que vier à mente, para nos ajudar a preparar as formações de vocês, tá bom? Deixa eu, então, sair daqui para a gente dar continuidade à nossa formação. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Muito bem. Agora, deixa eu só pegar. Vocês conseguem visualizar a minha tela? Sim, Júlio. Tá. Então, eu coloquei, mas o tempo de resposta do computador aqui, ele está diferente. Aí. Então, agora eu vou passar a palavra para a Daiane, que vai dar continuação na nossa formação. Mas antes dela, né, eu queria conversar com vocês. Na verdade, eu queria ver com vocês se tem alguma sugestão que vocês queiram fazer, se querem abrir o microfone, falar, tá? Esse momento é um momento nosso, né, para isso. Então, eu fui falando aqui e eu percebo que às vezes eu fui um pouco rápido, que a nossa ansiedade é para que dê certo de falar tudo que a gente preparou para vocês, né? Mas às vezes a gente foi rápido demais. Então, se vocês quiserem, podem abrir o microfone, conversar, falar, enfim, sugerir alguma coisa. Ou então a gente continua, tá bom? Tranquilo? Podemos seguir então? Aqui sumiu a tela para mim. Susan, vocês estão vendo? Como que tá aqui? Não, Sumiu aqui também, Júlio. Sumiu? Isso, sumiu. Vamos. Estamos vendo você agora. Não que não precise me ver, né? Mas agora eu queria que vocês vissem a tela. Muito bem. Enquanto vai compartilhando aqui. Agora está aparecendo. Foi? Nós preparamos uma sensibilização para eles, né, Dai? Sim. A gente vai falar um pouquinho, então, com vocês sobre o ensino híbrido. E a gente separou 3 imagens, tá? E a ideia é que vocês observem essas imagens. Elas estão em slides diferentes, então vocês vão ver a primeira imagem, vamos dar um tempinho, depois vamos passar na sequência para a próxima e a próxima. Para que vocês possam responder essas duas perguntas para nós, né? Por que implementar o ensino híbrido?
né? Por que a gente precisa do ensino híbrido? E depois perguntar, o ensino híbrido só se aplica no contexto da pandemia? Né? Então, observando as imagens, a gente vai dar aí um tempinho para vocês observarem, e vocês podem se manifestar, a princípio pelo chat, acho que é bacana, né? Que aí não... a gente consegue ir vendo enquanto outros vão observando também, tá? O que vocês pensam das imagens, né? O que vocês acham e se acha que é possível, por que é necessário implementar o ensino híbrido hoje, tá? Daí você quer falar alguma coisa? Posso seguir com as imagens? Bom, pessoal, hoje nós tivemos esse primeiro momento, né, que era, nós vimos como essencial, né, retomar o trabalho, pensar nos temas, e o início da nossa formação já foi pensado para 2 momentos mesmo, né, para hoje e para nós darmos continuidade na próxima ATPC. E aí nós trouxemos essa reflexão acerca do ensino híbrido, que tanto tem se falado dele nesse momento da pandemia, né? E aí nós queremos ouvir de vocês. Pode colocar, Júlio, as imagens, que depois a gente, no outro slide, também tem as perguntas. Vou comentando com vocês as imagens, porque eu não sei como que está o foco aí, se vocês conseguem, estão conseguindo entender bem. Vão conversando aí comigo no chat, também se depois na hora da reflexão, se quiser abrir o microfone, fiquem à vontade, tá? Fala bom dia de novo, bom dia, porque vários professores ingressaram na reunião, né, com um pouquinho de atraso, por conta dos problemas técnicos aí do nosso primeiro encontro, que esperamos que não aconteçam mais, né? Mas espero que todos entendam o porquê e depois tem a gravação lá no blog. Pessoal, então, ó, observando a primeira imagem, temos uma publicação do Facebook, né? A moça com problema com o carro, com o pneu do carro. Então, ela tirou uma foto e postou no Facebook. Alguém sabe mudar um pneu? Aí tem lá as opções. Algumas pessoas curtiram e algumas pessoas comentaram, né? A Ana deu a sugestão para que ela usasse o macaco. A Rita perguntou onde é que ela estava. O João pediu para que ela chamasse os bombeiros. Então, essa é a primeira situação. O uso do Facebook aí com uma situação adversa que a moça encontrou no caminho que ela fazia. Observem essa imagem. Pode passar para a próxima, Júlio. Vou comentar as 3 e aí a gente volta nas perguntas. Bom, aqui tem uma outra situação. O bebê com as pecinhas ali para montar. E ele vai fazer o uso da internet em busca de um tutorial, né? Como montar essa peça. Então, ele olha lá no tutorial e, com a ajuda desse tutorial, ele consegue fazer os encaixes, né, das pecinhas. Uma outra situação em que ele faz o uso da internet. Pode passar para a próxima. E a outra relacionada também às redes sociais. Ele lê ali, ele está olhando, né, o celular dele, já tenho mais de 3.000 amigos nas redes sociais e nenhum amigo real para conversar pessoalmente. Então, vimos 3 situações, né, que estão relacionadas ao uso da internet. Vocês podem comentar sobre elas no chat. E além de comentar sobre elas, a partir delas, o que nós propomos é uma reflexão acerca dessas 2 questões. Por que implementar o ensino híbrido? O ensino híbrido só se aplica no contexto da pandemia? O que essas imagens, o que vocês refletiram a partir dessas imagens, né? E o que vocês pensam acerca dessas questões, pensando ali na questão da tecnologia? Se alguém quiser abrir o microfone ou interagir pelo chat. A Denise colocou, né, as mudanças ocorridas nesses últimos tempos nos leva a repensar a educação
e como as tecnologias podem sim beneficiar a aprendizagem. Ótimo, Denise. Isso mesmo. Quem mais? Estão escrevendo? Eu estou muito apressada pelas respostas. Bom dia, Daiane. Está me ouvindo? Bom dia, Posso? Rosimeire. Sim, claro. Pode falar. Apesar da minha grande dificuldade com a tecnologia, eu considero que você usá-la é extremamente necessário. Acho que a pandemia veio só antecipar algo que é extremamente necessário na educação hoje, né? Porque nós precisamos ter, o ensino híbrido, ele tem que existir. Independente de pandemia ou não, nós precisamos estarmos aliados com as tecnologias para chegarmos até os nossos alunos. Eu acredito que isso facilita para eles, né? Eu acho que nós temos também que passar a eles aquela nossa experiência. Eu sou da época de consultar um livro numa biblioteca, né? Você ter o contato com o livro físico, né? Mas também tive que aprender a ler através de livros online. Então, eu acho que é preciso fazer essa ponte com eles, para que eles usem a tecnologia não só para os jogos, para o divertimento ou para as redes sociais, mas que eles usem para buscar conhecimento. Então, aí cabe a atuação do professor na seleção das informações, e ensiná-los a buscar essas informações de forma verídica, para que eles não venham a ter informações erradas e constar, como até uma menina falou, professora, estava na internet, então está certo. Eu falei, não, nem tudo que está na internet está certo. Cabe você buscar fontes. Então, aí eu acho que a nossa atuação seria essencial, né, em trabalhar com que ele busque as informações corretas. E eu sinceramente, relutava muito no uso da tecnologia, porque eu não sabia, lógico, né? Então, conforme eu estou aprendendo, eu estou vendo o quanto é útil, o quanto é importante, e o quanto nos amplia possibilidades. É isso que eu achei fantástico. Eu sou grupo de risco, eu estou na minha casa, eu estou conseguindo dar aula para os meus alunos, né? Estou aprendendo, tem muita coisa ainda para aprender, né? Como dar aula pelo centro de mídias, eu fiz algumas experiências, pelo Meet, tem uma escola que está abrindo para a gente, que eu tenho 2 cargos, né? Eles abrem o link, e aí os alunos já estão lá na sala de aula, e eu entro ao vivo com eles. São experiências bonitas, eu talvez não teria elas se não fosse a tecnologia, né? São coisas positivas. Então, eu acho que é extremamente necessário, né? A pandemia, ela veio, claro, de supetão, e a gente teve que engolirmos as coisas rápido demais, só que o ensino híbrido eu acho extremamente necessário em todo momento. Muito obrigada. Obrigada, Rosimeire. A fala da Rosimeire e as outras contribuições que nós temos aqui no chat vem muito ao encontro do que nós propomos para refletir com vocês hoje, né? Eu vou ler as outras falas aqui, e aí vou só fazer a introdução dessa contextualização do ensino híbrido, tá? A Silvia coloca que as tecnologias beneficiam e auxiliam nas aprendizagens. Independentemente da pandemia, nós precisamos estar nos atualizando o tempo todo. O Damásio colocou, penso que, de acordo com as imagens, o ensino híbrido veio para ficar. A Denise colocou, o ensino híbrido durante muito tempo foi bastante criticado, mas hoje, pela experiência passada, pelos professores, é fato que ele veio para ficar. Ele faz parte dessa nova geração que estamos formando. A Eliana coloca, o ensino híbrido é muito importante, não só no momento da pandemia, mas para sempre. Podemos facilitar e ampliar o nosso trabalho através do ensino híbrido. O Bruno coloca que o ensino híbrido é uma necessidade contemporânea, à medida que as tecnologias se tornaram parte dos nossos hábitos sociais e determinantes nesse novo paradigma de uma cultura. Deixa eu só descer aqui. De uma cultura de corpos ciborgues e pensamentos virtualizados. E o Fernando considera o ensino híbrido mais importante para fora a pandemia.
Acho, na pandemia, arriscado demais, não usaria neste momento. Bom, pessoal, até pelas contribuições que vocês foram colocando, qual que é a nossa proposta? Nós, enquanto núcleo pedagógico, nós estamos fazendo um estudo mais aprofundado, né, para entender o ensino híbrido, para chegar a uma conceituação. Mas, aqui como área, a nossa intenção é, antes de fazer um estudo sobre as modalidades de ensino híbrido, nós contextualizarmos esse ensino, essa forma de ensino, à sociedade contemporânea, né? Então, pelas contribuições que vocês foram dando, vocês responderam e já foram nesse caminho, né? Esse tipo de ensino ele não se aplica só no contexto da pandemia, como a Rosimeire colocou e os demais também. Com a pandemia, nós tivemos uma necessidade de fazer uso das tecnologias, né? Porém, veio para nos alertar, para nos mostrar o quão rico é esse cyberespaço, essas tecnologias, e o quanto essas tecnologias podem nos ajudar nesse processo de ensino-aprendizagem. Tá? Então, essa reflexão que nós queremos trazer desse ensino pensado para essa sociedade, para a sociedade contemporânea. Por favor, passa para mim o slide. Aqui não passou, não sei se é um delay. Só um minutinho, Daiane, que travou aqui, tá? Tá bom, tudo bem. Eu vou conversando com vocês enquanto isso. O que nós pensamos, né? Trazer alguns conceitos das ciências humanas, um pouco da geografia especificamente, para nós pensarmos nessa forma de ensino, tá? Então, colocamos um título aqui, Cyberespaço e Cybercultura, novos cenários para a educação. Então, nós vamos comentar um pouquinho sobre esses dois conceitos, essas duas noções, para que a gente pense então, no ensino híbrido, né, dentro dessa sociedade. Pode passar para o próximo, tá, Júlio? Ok. Bom, se nós pararmos para fazer uma análise, quando eu penso em cyberespaço, nós estamos pensando numa projeção do espaço geográfico, né? Então, julgamos importante pensar na evolução da sociedade, na constituição dessa sociedade globalizada, dessa sociedade tecnológica, para que a gente entenda como as relações se estabelecem dentro do cyberespaço. Então, nós pensamos em dois pontos. Primeiro, pensar nessa questão da sociedade, da constituição desses novos espaços, e depois pensarmos no perfil dos nossos estudantes, né? Nós temos alguns estudiosos que fazem a divisão de gerações e nós não somos da mesma geração dos nossos estudantes, é óbvio, né? Então, há algumas especificidades dessa nova geração que nos deixam muito claro a necessidade de nós, enquanto professores, nos apropriarmos das tecnologias, né? Por mais que seja um super desafio, porque nós somos imigrantes digitais, nós estamos entrando nesse mundo, nós não nascemos, né, dentro de uma sociedade que já era tecnológica, que já era conectada, como as gerações de agora, tá? Então, começando ali no primeiro ponto, pensando nessa sociedade globalizada e tecnológica, do ponto de vista geográfico, nós vimos que a partir, principalmente da década de 70, nós tivemos um avanço, um desenvolvimento da tecnologia, um desenvolvimento muito intenso da tecnologia, que vem provocando uma desterritorialização. Ou seja, pensando pela égide do mercado, nós temos as relações comerciais acontecendo entre os países sem que haja um respeito às fronteiras entre esses países. A mesma coisa acontece em relação às relações culturais, né? Há um autor, agora eu não vou me lembrar o nome dele, deixa eu ver se eu só anotei aqui, depois a gente vai colocar lá nas referências e nas indicações. O Renato Ortiz. O Renato Ortiz, ele traz essa noção de relações planetarizadas, né? Então, a partir do momento em que ocorre esse rompimento das fronteiras, nós temos cada vez mais uma conexão
global entre as culturas, né? Esse autor também traz a própria questão da crise do Estado-nação. Cada vez mais o que acontece no local recebe influência do global, recebe influência do nacional, recebe influência do regional, recebe influência do global. Então, nós temos o que esse autor também coloca como a mundialização da cultura. Pode passar. Então, vamos pensar que com a tecnologia, né, pensando em todo esse processo de desterritorialização, dessas relações planetarizadas, nós temos esses dois conceitos que são importantíssimos, o cyberespaço e a cybercultura. Pode colocar os dois conceitos, Júlio, que vem a seguir? Isso. Então, o cyberespaço, como eu coloquei, ele é uma projeção do espaço geográfico, certo? Mas ele não é físico, ele não é territorial. É uma região abstrata. E é nessa região que acontece a circulação das informações, é nessa região que acontece, é nesse espaço que acontecem as trocas, é nesse espaço que nós temos uma grande produção de entretenimento, de conhecimento. Se nós pararmos para olhar para esse espaço, é ali que diariamente são depositados uma carga cultural, uma bagagem de conteúdos imenso, né? Claro que dessa grande quantidade, nem tudo o que se tem ali é bom, nem tudo o que se tem ali é verdadeiro, e assim como o que se tem no espaço geográfico, nós temos situações como cyberbullying, nós temos situações como os crimes que acontecem na internet, as fake news, nós temos todo um universo ali dentro desse espaço que precisa ser bem conhecido, precisa ser analisado com um olhar crítico, né? Mas o que nos interessa nesse momento a pensar é o potencial que esse cyberespaço tem. Principalmente esse potencial quando nós formos pensar na aprendizagem, na construção, na formação de estudantes mais autônomos, certo? Vou comentar a definição também de cybercultura com vocês. Gente, deu um vento forte aqui, caiu tudo que estava na mesa. Essa definição de cybercultura, conjunto de técnicas, práticas, atitudes, modos de pensamento e valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento da internet. Então, nesse cyberespaço, nós temos contato com atitudes, com outras formas de pensamento, com novo vocabulário, né? Com outros valores que se disseminam ali com uma velocidade intensa. Bom, há uma limitação, né? É importante que nós, enquanto professores, nos formemos, tentamos entender tudo que se apresenta nesses novos espaços digitais, porque é preciso mudar o paradigma educacional, mudar a nossa visão sobre a educação, a forma como ensinamos, tá? Mas, como eu disse, há limitações, certo? Há limitações, sim. Entendemos que o acesso a esse cyberespaço é desigual, né? Então, é claro que são necessárias aí, em outras instâncias, a implementação de políticas públicas que permitam o acesso a esses espaços de uma forma mais igualitária, tá? Então, estou colocando essa questão da limitação para que vocês entendam que o nosso pensamento aqui, a nossa intenção aqui, é fazer a reflexão junto com vocês, mas que nós estamos cientes também das limitações, tá? E que sabemos que em outros âmbitos há necessidade da nossa postura enquanto cidadãos, né, de cobrarmos a implementação de políticas que permitam um acesso mais igualitário a esse mundo digital, à internet, à infraestrutura mesmo, certo? Pessoal, aqui foi só uma pinceladinha por conta do tempo. Nós tivemos um prejuízo inicial, né, por um número pequeno de professores entrando, vocês tiveram alguns problemas aí com o link, enfim. Alguns problemas técnicos, né, que no que está no nosso alcance nós pedimos desculpa. A primeira parte era essencial, por mais que nós sabemos que a nossa autonomia é limitada, nós ouvimos algumas coisas, né, que virão
virar uma orientação dos órgãos centrais para a condução do nosso trabalho. Então, nós precisávamos fazer aquele momento com vocês de priorização de conteúdos, né? De temas, o que é realmente muito forte para que a gente trabalhe, para que a gente vá tentando encaixar esses temas ao longo das formações que talvez virão aí mais direcionadas pelos órgãos centrais, certo? Aqui nós demos só uma pinceladinha, então, desse início, né, pensando aí na contextualização do ensino híbrido. Na nossa próxima formação de ciências humanas, nós vamos retomar daqui, tá? Vamos pensar, vamos aprofundar um pouco essa contextualização e aí entrar no conceito, né? Pensar um pouco mais sobre o que é esse ensino híbrido, então, que tanto se fala, quais são as outras modalidades, não, as suas modalidades, tá? Então, e nós vamos encerrando por aqui, certo? A Susan já colocou o formulário, o link aí para o formulário de presença, não deixem de assinar, tá? Quem perdeu a gravação depois pega lá no blog, e aí no nosso próximo encontro nós retomamos e continuamos os nossos estudos, tá? Agradeço muito a participação de todos e todas, tenham um ótimo dia, passo a palavra para os meus colegas para que eles se despeçam também de vocês. Até a próxima. Obrigada, Dai. Bom, pessoal, nesses links aqui, eles estão os materiais de apoio, né? Principalmente do ensino médio, então, o novo currículo do ensino médio, que teve uma alteração. É interessante aí, como um desdobramento, vocês estarem olhando, observando esse currículo, estudando, né? Para a gente poder conversar também sobre ele mais para frente, ok? Depois nós também temos os slides das referências bibliográficas que ficará disponível aí para vocês poderem estudar mais, observar aí as leituras que foram utilizadas e poder contribuir aí com o nosso trabalho. Obrigada, pessoal, tenham um ótimo dia. Júlio? Aí que travou aqui. Tá bom. Meu Deus.